Você já parou para pensar no poder de uma história bem contada? Imagine agora que essa história não só atravessa séculos, mas transforma milhões de vidas ao longo do tempo. E se eu te dissesse que por trás dessa história havia um médico, um escritor detalhista e um homem de fé inabalável? Lucas, o evangelista, não era apenas mais um nome na Bíblia. Ele foi o elo entre o cristianismo primitivo e o mundo moderno. Um homem cuja jornada nos ensina que muitas vezes o destino de grandes histórias está nas mãos de quem escolhe não desistir. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos são mais do que registros históricos. Eles são portas que nos conectam à origem de nossa fé, revelando a vida de Jesus e o nascimento da Igreja em detalhes que só alguém com o olhar atento de um médico poderia perceber. Mas quem era Lucas? Como ele, um gentio, se tornou um dos pilares fundamentais da propagação da fé cristã? E por que sua morte permanece um mistério até hoje? Prepare-se para descobrir a história do evangelista Lucas, um homem que viveu a fé com profundidade e deixou um legado duradouro, mais relevante do que você imagina. Poucos nomes na história do cristianismo carregam tanta relevância quanto o de Lucas, ainda que ele próprio nunca tenha buscado os holofotes. O evangelista Lucas, autor do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos, preferiu se manter nos bastidores, permitindo que suas palavras falassem por si. E que impacto elas tiveram! Sua escrita cuidadosa e detalhada preservou não apenas a vida e os ensinamentos de Cristo, mas também os primeiros passos da igreja primitiva. Imagine só, sem ele, talvez nunca soubéssemos com tanta clareza sobre os milagres de Jesus ou sobre o crescimento explosivo da fé cristã entre os gentios. É curioso pensar que, embora sua presença seja sentida em cada linha de suas obras, ele nunca menciona a si mesmo diretamente. Essa humildade, no entanto, não apaga sua influência. Pelo contrário, apenas a amplifica. Sua forma de narrar os eventos com precisão quase cirúrgica reflete um olhar aguçado e um compromisso com a verdade. O evangelista Lucas não era apenas um escritor, era um historiador meticuloso e um contador de histórias talentoso. Seu legado permanece vivo até hoje, desafiando-nos a enxergar o cristianismo sob uma ótica mais profunda, mais humana e, acima de tudo, mais acessível a todos. E para entender isso melhor, é preciso voltar ao início, lá onde tudo começou. O evangelista Lucas não nasceu em Jerusalém, tampouco fazia parte do povo judeu. Pelo contrário, sua origem remonta à movimentada cidade de Antioquia, um verdadeiro caldeirão cultural do Império Romano. Imagine um lugar onde gregos, romanos, sírios e judeus conviviam lado a lado, trocando ideias, costumes e, claro, crenças. Foi nesse ambiente vibrante que Lucas cresceu, absorvendo não apenas o idioma grego refinado, mas também uma educação clássica que moldaria sua escrita detalhista e bem estruturada. Seu conhecimento não era superficial, ele dominava a retórica, a filosofia e, principalmente, a arte da observação, habilidades que mais tarde dariam forma aos seus registros sobre Jesus e a igreja primitiva. Mas Lucas não era apenas um intelectual preso a pergaminhos e debates acadêmicos. Seu olhar estava voltado para o mundo real, para as pessoas e suas histórias. A influência da cultura helenística lhe deu uma visão ampla, permitindo que enxergasse o Evangelho de uma forma universal, sem as barreiras religiosas e culturais que limitavam muitos de seus contemporâneos. O evangelista Lucas não apenas registrou eventos, ele os interpretou com sensibilidade, garantindo que o cristianismo fosse compreendido não apenas pelos judeus, mas por todos os povos. E sua formação o levou a algo ainda mais impressionante: a medicina, uma vocação que moldaria sua visão e sua abordagem sobre a vida e o próprio Evangelho.
O evangelista Lucas não era apenas um escritor talentoso, mas também um médico respeitado, e isso fica evidente em sua maneira de descrever os milagres de Jesus. Diferente dos outros evangelistas, ele traz detalhes que só alguém com conhecimento médico notaria. Por exemplo, ao narrar a cura da sogra de Pedro, ele não apenas menciona que Jesus a curou, mas especifica que a febre era alta, um detalhe clínico que demonstra seu olhar treinado. Essa precisão também aparece na história da mulher com fluxo de sangue. Enquanto outros evangelistas apenas relatam o milagre, Lucas menciona que ela gastara tudo com médicos sem encontrar cura. Um detalhe que revela sua familiaridade com a medicina da época. Mas ser médico naquela época não era como hoje. Não havia hospitais modernos, exames sofisticados ou medicamentos avançados. A medicina era baseada na observação, no estudo dos sintomas e muitas vezes em tentativas e erros. E ainda assim, Lucas se destacava. Seu conhecimento não servia apenas para tratar doenças físicas, mas também para compreender a condição humana de forma mais profunda. O evangelista Lucas enxergava além do corpo, via a alma, o sofrimento e a esperança das pessoas. E talvez tenha sido isso que o levou a seguir um caminho inesperado, o de registrar não apenas enfermidades, mas a maior cura de todas, aquela que vem da fé. E esse olhar clínico o tornaria essencial para uma missão ainda maior. Se havia alguém que entendia o valor da inclusão, esse alguém era o evangelista Lucas. Enquanto outros escritores bíblicos tinham um público-alvo mais específico, Lucas fez questão de deixar claro que o evangelho não era privilégio de um povo, mas um convite aberto a todos. Sua narrativa destaca personagens que, à época, eram marginalizados: samaritanos, mulheres, pobres, doentes, pecadores. Foi ele quem registrou a parábola do bom samaritano, um choque cultural para os judeus, pois elevava um estrangeiro desprezado à posição de exemplo de compaixão. Também foi ele quem deu voz a mulheres como Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, apresentando-as não como figuras secundárias, mas como peças fundamentais na história da fé. A universalidade da salvação transborda de suas palavras. O evangelista Lucas queria que qualquer pessoa, independentemente de sua origem, se sentisse acolhida pelo evangelho. Ele sabia que o mundo era vasto e diverso e que a mensagem de Cristo não poderia ser limitada por fronteiras religiosas ou sociais. Pense nisso. Quantas vezes as pessoas se sentem indignas da fé, como se precisassem de um currículo espiritual para serem aceitas? Lucas desmonta essa ideia. Ele mostra que Jesus veio para todos, desde os poderosos até os esquecidos. E essa visão inclusiva fez dele um companheiro essencial para alguém que compartilhava a mesma missão: Paulo de Tarso. Se há uma prova de que o evangelista Lucas não era apenas um espectador da fé, mas um participante ativo, ela está em sua jornada ao lado do apóstolo Paulo. Enquanto muitos o viam apenas como um médico ou um historiador, Paulo reconheceu nele um aliado valioso para a missão de levar o evangelho aos gentios. Lucas não apenas viajou com Paulo, mas também registrou tudo com uma precisão que transformaria suas anotações em documentos históricos inestimáveis. Imagine o desafio: longas jornadas marítimas, perseguições, prisões, naufrágios. E em meio a tudo isso, Lucas estava lá, cuidando das feridas físicas e espirituais dos missionários e novos convertidos. Ele não foi apenas um escriba dos acontecimentos, mas um amigo leal que permaneceu ao lado de Paulo até o fim. Quando todos o abandonaram, quem permaneceu? Lucas. O evangelista Lucas não era de palavras vazias. Ele viveu a mensagem que pregava, demonstrando que a fidelidade não se resume a discursos bonitos, mas a ações concretas.
Sua presença discreta, porém essencial, garantiu que os eventos da igreja primitiva não se perdessem no tempo. Mas essa lealdade não era apenas com Paulo, era com o próprio Evangelho, e sua dedicação seria testada até o último momento. O evangelista Lucas não era do tipo que abandonava o barco quando as coisas ficavam difíceis. Enquanto muitos discípulos e companheiros de Paulo se dispersaram diante das perseguições e prisões, Lucas permaneceu firme. Nos momentos mais sombrios da vida do apóstolo, quando este estava encarcerado em Roma e sabia que seu fim estava próximo, uma frase de suas cartas ressoa: "Somente Lucas está comigo." 2 Tentro 4:11. Isso diz muito sobre o caráter desse homem. Ele não estava ali por status, reconhecimento ou conforto. Estava porque acreditava na verdade do Evangelho. Ele sabia que a missão era maior do que qualquer medo e que sua lealdade não era apenas a um amigo, mas ao próprio Cristo. E essa fidelidade não foi algo passageiro. Lucas acompanhou Paulo até o último momento, cuidando dele, registrando suas palavras e garantindo que seu legado não fosse esquecido. Ele poderia ter voltado para uma vida mais tranquila, longe das perseguições, mas escolheu permanecer. E esse tipo de compromisso nos faz refletir. Quantas vezes desistimos das coisas por muito menos? O evangelista Lucas nos ensina que fidelidade não é apenas estar presente nos momentos bons, mas permanecer quando tudo desmorona. Sua devoção era tão profunda que sua própria escrita reflete essa entrega. E não é à toa que seu estilo e atenção aos detalhes fazem dele um dos grandes historiadores do cristianismo. O evangelista Lucas não era um escritor comum. Seu estilo refinado, sua precisão nos detalhes e sua abordagem meticulosa fazem dele um dos primeiros e mais importantes historiadores do cristianismo. Diferente de outros autores bíblicos, ele começa seu evangelho explicando que fez uma investigação cuidadosa dos fatos, ouvindo testemunhas oculares e organizando tudo de maneira ordenada. Isso não era algo trivial para a época. Sua escrita segue padrões típicos de historiadores clássicos, como Tucídides e Heródoto. Ou seja, Lucas não apenas registrava eventos, ele se preocupava em documentá-los com credibilidade. Sua obra não era um simples relato emocional, mas uma construção cuidadosa da história de Cristo e da igreja primitiva. E essa preocupação com os detalhes se reflete nas descrições de lugares, costumes e até diálogos. O evangelista Lucas menciona governantes, datas e eventos históricos, tornando seu evangelho e o livro de Atos documentos valiosos até mesmo para historiadores seculares. Ele não escreveu apenas para crentes, mas para qualquer um que buscasse entender a verdade sobre Jesus. Seu compromisso com a precisão mostra que a fé e a razão podem caminhar juntas, algo que muitos ainda têm dificuldade de aceitar. Mas a história do cristianismo não parou ali. Graças a Lucas, sabemos como a fé se espalhou pelo mundo e rompeu barreiras, alcançando povos que antes estavam à margem da promessa. O evangelista Lucas foi um dos grandes responsáveis por documentar a impressionante expansão do cristianismo nos primeiros anos após a ressurreição de Cristo. Em Atos dos Apóstolos, ele não apenas registrou os passos dos discípulos, mas também mostrou como a fé rompeu as barreiras do judaísmo e alcançou os gentios. Antes, a mensagem de Deus parecia restrita ao povo de Israel. Mas Lucas fez questão de mostrar como o evangelho transcendeu fronteiras, alcançando romanos, gregos e diversas nações do império. Foi ele quem detalhou o evento de Pentecostes, onde pessoas de diferentes partes do mundo ouviram a mensagem em seus próprios idiomas, um símbolo claro de que a fé cristã não era exclusividade de um povo, mas um presente para toda a humanidade. Essa inclusão dos gentios não aconteceu sem desafios.
O evangelista Lucas nos conta sobre as dificuldades, os debates e até os conflitos dentro da própria igreja primitiva para aceitar essa nova realidade. Mas ele também mostra como a graça de Deus não poderia ser contida por tradições humanas. Imagine o impacto disso para alguém que se sentia excluído ou indigno da fé. Graças a Lucas, entendemos como o cristianismo se tornou uma fé global, acessível a todos. E sua dedicação a essa história nos faz refletir. Se a mensagem de Cristo pôde atravessar continentes e séculos, que impacto ela pode ter na nossa própria vida hoje? Mas apesar de tudo o que ele escreveu, há um detalhe sobre sua vida que continua envolto em mistério. O evangelista Lucas, que acompanhou Paulo até o fim, manteve-se dedicado ao evangelho e à preservação de sua história. No entanto, os detalhes sobre sua própria morte permanecem envoltos em mistério. Algumas fontes antigas sugerem que Lucas morreu de forma natural, aos 84 anos, em uma idade avançada, provavelmente em um ambiente mais pacífico do que o que ele havia vivido ao lado de Paulo. Mas há também versões que afirmam que ele foi martirizado, talvez até enforcado, em um ato de perseguição contra os cristãos. Essa discrepância sobre o fim de Lucas reflete a incerteza sobre muitos aspectos de sua vida, já que ele sempre preferiu se manter em segundo plano. O que permanece claro, no entanto, é que ele não morreu em vão. Seu trabalho durou e continua a influenciar gerações. Seja qual for a versão verdadeira sobre sua morte, o legado de Lucas não foi marcado por uma tragédia ou martírio grandioso, mas por sua fidelidade inquebrantável ao Evangelho. Ele nos deixou não apenas com um Evangelho poderoso e com um registro da expansão do cristianismo, mas com um exemplo de vida. A lealdade, o compromisso com a verdade e o serviço a Deus e aos outros foram os pilares que sustentaram sua jornada até o fim. E embora a história de sua morte seja incerta, o impacto de sua vida permanece firme e claro. Isso nos leva a refletir. O que estamos fazendo com o legado que nos foi confiado? E como continuamos a história que começou com ele? O evangelista Lucas não foi apenas um narrador das ações de Cristo, mas um pilar fundamental na construção do cristianismo como o conhecemos. Seu trabalho vai além de um simples relato histórico. Ele ajudou a moldar as bases da fé cristã, tornando-a acessível e compreensível para todos, independentemente de sua origem ou status social. Lucas não apenas escreveu sobre os milagres de Jesus, mas também registrou a propagação do Evangelho entre os gentios e os desafios enfrentados pela igreja primitiva. Seu legado é sem dúvida duradouro, pois sua obra permanece como uma das mais valiosas fontes de inspiração, aprendizado e fé para milhões de cristãos ao redor do mundo até os dias de hoje. O impacto de Lucas pode ser sentido não apenas nos evangelhos, mas na maneira como ele ajudou a consolidar os primeiros passos da igreja e a incluir um número maior de pessoas na fé cristã. Ele foi um visionário que entendeu a importância de registrar e compartilhar as boas novas de Cristo com todos. Como historiador, ele foi capaz de preservar os eventos que moldaram o cristianismo, tornando sua obra um tesouro para todos os tempos. O legado de Lucas está vivo e palpável, e a cada vez que lemos seus escritos, somos lembrados do poder transformador da fé e da importância de mantermos sua mensagem viva em nossas próprias vidas. Agora que você conhece a história de Lucas, o médico, apóstolo e mártir do Evangelho de Cristo, é hora de refletir. O que você pode aprender com ele para aplicar em sua própria vida? Lucas nos ensina que o verdadeiro compromisso com uma causa é demonstrado pela lealdade até o fim, pela dedicação sem esperar recompensa e pela atenção aos detalhes que moldam grandes histórias. Mas o que você está fazendo para seguir esse exemplo? Está disposto a estudar, a se dedicar e a ser fiel àquilo em que acredita, mesmo quando os tempos forem difíceis?
A história de Lucas nos desafia a sair da zona de conforto e a viver de forma mais significativa. E como ele fez com sua vida e com seu legado, você pode deixar um impacto duradouro ao buscar a verdade e compartilhá-la com o mundo. Está pronto para dar esse passo? Se você deseja continuar aprendendo sobre histórias que podem transformar sua jornada, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos continuar essa caminhada de fé, aprendizado e transformação.